Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira. Como passou rápido essa semana, né? Dia 22 de julho, onde temos Bundesliga 2, Terceira Liga da Alemanha, Primeira Divisão aqui da Irlanda e um jogo de maior destaque que é o jogo da Série B do Brasileiro. Tá? Uma sexta-feira um pouco mais vazia em relação a jogos. Tem muitas competições europeias que já começaram, né? Bélgica, Croácia, Dinamarca, Bulgária, a própria Bundesliga, mas que a gente não tem tanto embasamento ainda. Depois de algumas rodadas a gente vai começar a ter um pouco mais de embasamento, tanto visual quanto numérico. Tá? Bom, se você está chegando agora, muito prazer, meu nome é Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e esse aqui é o meu planejamento pessoal que eu compartilho com vocês e eu espero conseguir ajudar você da melhor maneira possível, independente da tua forma de trabalho. Eu trabalho ao vivo, então a minha função aqui é criar cenários, mas mesmo que você trabalhe pré-jogo ou de forma recreativa, eu espero conseguir te ajudar. Tá bom? Vou utilizar aqui na minha tela duas ferramentas, uma se chama Radar Esportivo, que é essa que você está vendo agora, e a outra se chama PDF de apoio que eu mesmo faço, que você pode ter acesso. Aí na descrição do vídeo tem, no comentário fixado também tem, vai te ensinar como é que você pode ter acesso ao PDF de apoio, tá? Não se esquece que esse é um vídeo que não é com o intuito de te dar palpites, dicas de entradas e muito menos montar bilhete, não é a minha praia, tá? Nada contra, eu não tenho talento para isso, nem é a minha forma de trabalho, tá bom? Então o que eu tenho a intenção aqui é de fornecer para você o maior número de informações para que você consiga criar o seu cenário também, independente da forma que você vai trabalhar. Se você gostar do conteúdo no final, aí sim, eu te convido a você se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo que ajuda bastante, beleza? Posso contar contigo? Então, vamos embora. Deixa eu começar falando sobre a Bundesliga 2, que eu ainda não consegui trabalhar a Bundesliga 2, a gente já está indo para a segunda rodada, porque na primeira rodada, primeiro final de semana, eu não estava aqui, eu estava viajando, não tinha levado minha aparelhagem de trabalho, nem era o intuito, né? Fui participar do Betmasters lá em São Paulo e não consegui acompanhar a primeira rodada da Bundes 2, que é a minha xodó. Tá? Então essa sexta-feira vai ser a primeira vez que eu vou conseguir acompanhar os jogos da Bundesliga 2. Nós temos aqui Darmstadt e Sandhausen, o Darmstadt que fez uma excelente temporada no ano passado, retrasado também, mas ano passado, principalmente batendo pau a pau ali com o Schalke, com o Bremen, com o Hamburgo, quase conseguiu se classificar também, bateu muito forte contra o São Paulo, então foi um time que fez em casa um papel muito bom, tá? Então o Darmstadt em casa costuma ser um time muito forte, mas o Sandhausen começou com vitória, o Darmstadt começou com derrota, o Sandhausen começou com vitória, reforçou bastante o time e tem tudo, obviamente, para ser um jogo bem interessante. Jogos do Darmstadt em casa geralmente são muito fortes, o Darmstadt não para quando abre o placar, então minha expectativa na Bundes 2 quase sempre é mercado de gols, tá? Fortuna Düsseldorf e Paderborn fazem um confronto aqui interessante, né? O Fortuna Düsseldorf na temporada passada, ele começou com uma expectativa muito alta, né? Um time que é bem conhecido da Bundes 1, é um time experiente, mas ao longo da competição acabou fazendo uma competição de recuperação, porque o início não foi muito bom, né? Então o final, quando eles contrataram o treinador acho que era do Hamburgo, né? Eu tenho que começar a lembrar os nomes de novo. Eles contrataram um treinador que era do Hamburgo, que fez um excelente trabalho na reta final e acabou levando eles assim para uma posição um pouco mais alta. O Paderborn já começou com uma goleada, assim como foi na temporada passada. O Paderborn começou destruindo os adversários, mas ao longo da competição, mais precisamente ali no meio da janela, o time acabou perdendo seu grande nome, que era o Sven Michael, número 10, que era um cara assim absurdo de gols, participação em gols. Ele acabou sendo pinçado ali na primeira divisão pelo Union Berlin que se classificou para as competições europeias. Então o Sven Michael está sendo importante no Union Berlin, mas deixou o Paderborn ali com um buraco, né? E o time acabou não conseguindo fazer muito bonito, né? Na temporada passada, o Paderborn era conhecido por ser um dos melhores visitantes da competição. Ele não era um bom mandante, principalmente depois que o Michael saiu, mas como visitante ele era um time muito chato, é um time muito forte no contra-ataque, então também vem com esse jogo com uma expectativa tanto de bolas aéreas para o lado do Fortuna, que é um time muito alto, mas também para contra-ataques para o lado do Paderborn, tá? Então, o que eu faço na Bundesliga 2 é trabalhar o mercado de gols, seja limite, longa exposição ou ver à frente, o que eu tiver de leitura, ou até mesmo alavancagens para buscar recuperação de resultado. Lembrando que a Bundes 2, o critério de desempate é o gol marcado. Então, jogo 3-0, 4-0, 5-0, ele sempre tem algo a ser buscado ainda,
né? Tem muita gente que tem preconceito com o placar. Beleza? A mesma coisa que eu falei vale para a terceira liga da Alemanha. Lógico, tem gente que acompanha menos. O Duisburg não fez uma boa temporada na terceira liga no ano passado e o Osnabrück tá aí entre vir para a segunda divisão de novo e voltar para a terceira. Então segue mais ou menos a mesma trilha da segunda divisão da Alemanha. Tá? São equipes muito fortes em gols, com defesas fracas, posicionamentos ruins, enfim, aquela coisa toda, tá bom? Vamos falar sobre Série B, depois a gente volta para falar sobre a Irlanda e a gente fecha. Eu vou subir aqui o PDF de apoio para a gente já falar desse jogo. A gente tem um confronto aqui interessante que é o Sampaio Corrêa com odd alta. Por que essa odd está alta, na minha opinião? O Sampaio é hoje um dos melhores mandantes da competição. Tá? Como mandante, o Sampaio tem 7 vitórias em 9 jogos. Só é pior do que a campanha espetacular do Cruzeiro e é melhor do que a campanha do Grêmio. Então, assim, precisa ser respeitado. O que o Sampaio faz em casa é uma coisa absurda, tá? Às vezes eu assisti, praticamente assim, eu não vou dizer que eu assisti todos os jogos do Sampaio em casa, mas eu assisti vários primeiros tempos. O time às vezes não sai na frente nos primeiros minutos, às vezes demora um pouco, mas é incrível o volume de jogo que eles colocam e a quantidade de gols que eles costumam marcar, às vezes até no final do primeiro tempo ali para sair vencedor. Qual que é o grande problema, né? O time mantém um excelente número de vitórias, mas se você assistir o jogo, você vai ver que o time dá muita chance para o adversário. Ele cede muita oportunidade e acaba tomando menos gol, porque, óbvio, a gente está falando aqui de Série B, então a qualidade ofensiva do adversário não é muito boa. Então o time, às vezes, né, o XG oferecido pelo time, às vezes não é aproveitado pelo ataque adversário. Tá? Mas é um time muito forte dentro de casa. E o Sport acabou de perder o treinador. O Lisca doido ficou no Sport, se não me engano, 3 ou 4 partidas e já foi embora. Pagou a multa e foi embora para o Santos. E a torcida ficou muito chateada, para não falar outra coisa, com ele, né? Eu assisti o último jogo do Sport, fiz o jogo do Sport contra o Vila Nova, fiquei lá em Vila Nova praticamente o jogo inteiro. O Sport jogou muito bem, mas falta aquilo, né? Falta aquela coisa de empurrar a bola para dentro. Eu já vou mostrar isso aí para vocês. Mas de maneira geral, olhando essas odds, eu tô vendo aqui com muito carinho esse possível Lei Sport. Mas vamos ver o que acontece aqui, né? Vamos lá, ó, os últimos jogos dentro e fora, 5 vitórias seguidas nos últimos jogos do Sampaio e 2 derrotas e 3 empates nos últimos jogos fora do Sport. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio, então. Temos aqui o Sampaio Corrêa com 7 vitórias em 9 jogos, como vocês já viram, 78% de vitória e 89% das vezes, somente em uma situação não aconteceu. O Sampaio saiu na frente do placar. Isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. Isso aí, talvez só o Cruzeiro realmente tenha números melhores, tá? É absurdo, é absurdo. O time falhou em marcar em nenhum jogo, ou seja, marca em todos os jogos em casa e ficou sem sofrer gol em quase metade dos jogos. Muito bom desempenho. O time do Sport só tem uma vitória fora, só saiu na frente em 30% dos jogos, ficou sem sofrer gol, aí tem uma defesa boa, o Sport realmente ficou sem sofrer gol em metade dos jogos que jogou fora, mas falhou em marcar em 60% dos jogos, isso indica uma dificuldade ofensiva muito grande. Quando a gente fala aqui de criação, a parte criativa do Sampaio é melhor e a parte de gols é ainda melhor. Olha que interessante, o time tem uma média de 1,79 grandes chances XG por jogo, e marca 2, ou seja, o time marca mais gols do que produz. Isso realmente mostra que o time está acima da média. E na parte defensiva é uma crítica. Na minha opinião, o Sampaio fornece muito mais chances para o adversário do que deveria, quase 1,5 de grande chance por jogo, mas só sofre 0,56. Por que isso? Qualidade ruim dos atacantes adversários, qualidade ruim dos times adversários. Não é que o goleiro do Sampaio é o Neuer. Tá? Sempre brinco aqui. É porque realmente o Sampaio conta com a fragilidade da ofensiva do adversário. Porque, de maneira geral, era para o Sampaio estar tomando bem mais gols aqui. Tá? Em relação ao Sport, o time tem uma média de criação de 1,27, mas só marca 0,40. Isso indica o quê? Péssimos jogadores de ataque. Precisa. Não é que a bola não chega, ela chega até pouco. Mas ela chega. Mas os caras não conseguem colocar a bola para dentro. 4 gols apenas em 10 jogos é muito ruim. E o time tem uma média muito fraca de gols cedidos, né, de chances cedidas, no caso. O time tem uma média de 2, praticamente 2 grandes chances cedidas por jogo fora de casa. Só que, olha que curioso, o time só toma 0,60. De novo vem a questão da qualidade ofensiva
da Série B, mas aqui tem um problema para o Sport. Ele vai enfrentar um time que está acima da média. Se eu tenho o Sport cedendo 2 grandes chances por jogo para o adversário e tomando só 0,60, porque o adversário não costuma marcar, o adversário do Sport dessa vez costuma marcar e muito. Ele tem uma média de gols muito alta e tem uma média de aproveitamento muito alta, então o Sport aqui provavelmente deve sofrer pelo menos um gol. Quando a gente fala de primeiro tempo e segundo tempo, fica ainda melhor para o Sampaio Corrêa, o time vence quase 70%, só perdeu um primeiro tempo, tomou apenas 2 gols e marcou 8. O time do Sport venceu apenas 20%, mas também não perdeu tanto, só 20% de derrota, é um time que toma pouco gol, falha muito em marcar, mas tem uma boa defesa. Tá? No segundo tempo, o Sampaio continua melhor, apesar de continuar cedendo muita chance ao adversário, isso é uma crítica minha de quem assiste o jogo. O time continua mantendo 60% de vitória, aí não perde nenhum segundo tempo, isso realmente é um número impressionante, né? Um time que utiliza bastante do contra-ataque, sofre mais ou menos a mesma quantidade de gols no primeiro tempo, mas marca um pouquinho mais. O Sport reduz o número de vitória, aumenta um pouco o número de derrota, falha mais em marcar, mas continua sofrendo pouco gol. Realmente aqui o Sampaio mostra para mim uma superioridade. Tá? Em relação às bolas aéreas, não tem muito o que falar. O Sport não marca tanto, mas também não sofre. O Sampaio também não marca tanto, mas também não sofre tanto. Tá? Em relação a gols, o Sampaio puxa esse jogo para um over 1,5. O time do Sport não, já que tem bastante dificuldade de fazer gol fora, tá? E em relação a momentos dos gols, é muito mais fácil a gente analisar o lado do Sampaio, porque o Sport só marcou 6 gols. Foram 6 ou 4? Foram 4, meu Deus, é muito difícil analisar essa parte aqui do Sport, tá? Porque seria tipo 1 gol aos 11, 1 gol aos 21, 1 gol aos 71, é difícil, tá? Então é melhor analisar aqui o Sampaio. O Sampaio tem até uma média baixa de gols marcados aqui, como eu falei no início, mas o time começa a aumentar a partir do minuto 40, né? Que é quando ele costuma resolver ali o primeiro tempo, e o segundo tempo também tem bastante gol, que é quando ele vai buscar ali o contra-ataque. Se ele sair na frente, o Sport vai ter muita dificuldade, porque ele vai contra-atacar muito bem, tá? Já falei desse jogador aqui, o Gabriel Poveda, tem 8 gols, e o Igor de Oliveira Ferreira com 4, e o Matheus é o melhor assistente. O Luciano tem 4 gols aqui no Sport e as assistências são bem divididas. Então, de maneira geral, olhando isso tudo aqui, eu até esqueci de marcar aqui que esse jogo é um jogo de equipe parelha, mas eu acho que a gente pode ter uma correção de preço aqui no nosso time aqui do Sport. Tá? Bolas aéreas eu não vou marcar, mercado de gols também não, mas a gente pode ter, óbvio, não sei se a saída do Lisca vai influenciar diretamente numa queda dos jogadores, porque no próprio jogo contra o Vila Nova deu para ver que os jogadores sabiam que o Lisca ia sair, provavelmente foram avisados no intervalo, mas eles continuaram correndo, continuaram defendendo. Tudo bem que o Vila Nova foi só para defender, né? Mas se o Sport mostrar qualquer fraqueza para mim, eu vou tentar buscar algo contra o Sport no primeiro tempo. Cuidado, porque aqui é cenário. E eu só vou estar dentro se o Sport de fato não estiver criando nada, porque existe uma crítica minha aqui ao Sampaio Corrêa, que é essa questão aqui, ó, o time cede muitas chances ao adversário, olha isso, tá? E o que tem feito o time do Sampaio não tomar tantos gols é a qualidade ruim do ataque adversário, que é a mesma coisa que está acontecendo com o Sport, né? Além de estar tomando menos gol do que deveria, também marca menos do que deveria, porque tem uma qualidade ruim na parte ofensiva, tá bom? Então, para mim, jogo para Lei é a pior equipe em campo, de preferência que esse jogo seja para um Lei Sport. Trabalhar Lei ou Sampaio aqui com uma média tão boa em casa é mais complicado, tá bom? Aqui na Premier Division na Irlanda, eu vou marcar o jogo do Dundalk como super favorito para a gente dar uma olhada, tá? E esse jogo do Shelbourne, que eu não costumo fazer, mas eu vou analisar com vocês também, é um jogo de favorito, tá? Não é um jogo de super favorito, não. O jogo do Shamrock Rovers foi adiado, e esse jogo do Bohemians aqui também foi adiado, tá? Ele não tá aqui para jogo. Então vamos lá na parte de estratégia aqui do Radar Esportivo, vou no dia 22 e vamos lá, ó. Temos aqui a nossa equipe parelha, eu já marquei, então eu vou deixar aqui, mas ele já tá aqui embaixo, ó, no Lei a pior equipe em campo, correção de preço, tá? E vamos falar sobre Dundalk e Finn Harps, inicialmente. 1,40 hoje do Dundalk, o Dundalk dentro de casa, ele é o segundo colocado, ele é o segundo colocado? É isso mesmo. O segundo colocado dentro de casa, mas no geral é o terceiro colocado aqui da Irlanda, tá a 9 pontos de diferença do Shamrock Rovers, que é o líder da competição. E o Finn Harps
é o nono, é o vice-lanterna, e fora de casa é o lanterna de fato da competição. Tudo indica um possível back ao Dundalk, mas vamos dar uma olhada com carinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui o Dundalk no PDF de apoio. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada com carinho nessa análise. 1,40 é a odd do Dundalk, tá? Dundalk tem 9 vitórias em 11 jogos, saiu na frente em 82% das vezes, falhou em marcar em apenas 9% das vezes que jogou em casa e em quase 60% fica sem sofrer. Isso é excelente, tá? O Finrap só venceu uma, saiu na frente em 36%, ficou apenas 18% dos jogos sem sofrer gol e falha em marcar em quase 40%. Realmente é um adversário muito fraco, tá? O time do Dundalk tem uma criação, uma efetividade ofensiva muito boa, parecida com o Sampaio, né? Cria 1,53 de XG e tem uma média de gols acima de 2,09 e tem menos gols sofridos do que cede oportunidade. Já o time do Finn Harps tem uma média muito parecida de ataque, cria em média 1 gol por jogo e faz de fato 1 gol por jogo, mas acaba tomando mais gols do que cede. Isso obviamente inclui e influencia na qualidade do adversário. Às vezes você pega um líder, como o Shamrock, por exemplo, e toma ali uns 4 gols, 3 gols. Às vezes você só cedeu poucas oportunidades, mas o time aproveita essas oportunidades de fato, tá bom? Quando a gente fala de primeiro tempo, e aqui entra o que a gente está buscando, que é uma oportunidade para trabalhar, por exemplo, a favor do Dundalk. Eu tenho o Dundalk vencendo quase metade dos primeiros tempos e perdendo apenas 9% dessas primeiras etapas. É bom, não é ruim, tá? O time não sofre gol em quase 82%, só sofreu 2 e marcou 7 gols. O time do Finn Harps fez 5, quase 7 gols do Dundalk, então é um time que marca, mas é um time que sofre muito. Perdeu mais da metade dos primeiros tempos fora e venceu apenas 18%. Então aqui o cenário tá lindo, mas você precisa comprovar na leitura se realmente o Finn Harps está recuado e está com dificuldade. No segundo tempo, aí sim, aí vem um massacre do time do Dundalk. Dundalk passa a vencer quase 65%, mantém o número de derrota, passa a marcar 16 gols no segundo tempo, comparado com 7 do primeiro, é um crescimento muito grande. Toma 2 gols a mais, mas o time do Finn Harps continua muito mal, vence menos, continua perdendo a mesma quantidade, né, mais da metade, falha em marcar na mesma quantidade, só que passa a tomar mais gols. Então, se você está buscando um cenário de gols, provavelmente o segundo tempo é o seu cenário. Se você está buscando um cenário de back Dundalk, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, talvez se encontre leitura, janelas de leitura, mas você precisa comprovar de fato ao vivo para ver se isso está acontecendo. O time do Dundalk tem 6 gols marcados de cabeça e o time do Finn Harps tem 8 gols sofridos nesse fundamento. Ou seja, as bolas aéreas do Dundalk e ofensivas e a bola defensiva do Finn Harps podem se encontrar ali e dar aquele match que a gente funciona, tá? Que a gente já comentou. O time do Finn Harps, por ser um time que marca gols, mas que sofre muito, é um time over. E o time do Dundalk também não é um time ruim para gols, mas não tem tantos números de 2,5 assim, tá? Quando a gente fala de momentos dos gols, fica claro aqui que o segundo tempo realmente tem uma pegada bem maior para gols, tanto no lado do Finn Harps quanto do Dundalk. E o minuto final ali, os minutos finais, 81 para cima, para você que gosta de pegar um over limit com odd mais alta, pode ser muito interessante. Aqui estão os artilheiros da equipe, e era o que eu queria falar aqui sobre esse jogo do Dundalk, que cabe sim ficar de olho num back favorito no primeiro tempo, tá bom? Eu acho que vale a pena, pelo menos para os meus métodos, se confirmar a leitura. E equipe parelha não, favorito nós temos o UCD contra o Shelbourne. Não são equipes que eu trabalho, mas vamos dar uma olhada. O UCD é o lanterna da competição, dentro de casa não venceu nenhuma, e o Shelbourne, como visitante, tem 4 vitórias. Vamos dar uma olhada aqui no PDF, 1,66 a odd. Realmente, o time do UCD é horroroso, primeiro a marcar em poucas situações, péssima média de gols, péssima criação, mas o time do adversário também não me chama assim tanta atenção, viu? Saiu na frente em quase 50%, não tem uma média de gols muito boa, cede chance ao adversário também bem parecido. O primeiro tempo dos dois não tem nada de glamour, os dois marcam pouco e sofrem 7 gols. O segundo tempo também não. A única coisa que vai fazer com que você tenha a oportunidade de se expor aqui contra o UCD, que é o tal dito time não favorito, seria de fato a leitura de jogo, tá? Ficar de olho também nas bolas aéreas, esse time do UCD, que é alguma coisa UCD Dublin, tá? Eu não sei de fato o nome, mas é alguma coisa UCD Dublin.
tem 9 gols sofridos de cabeça aqui na competição, tá? E o momento dos gols aqui, o time marca muitos mais gols no segundo tempo. No primeiro tempo, realmente, se você vem para trabalhar um leia ou não favorito aqui, o leia zebra, pode ser que esse primeiro tempo seja interessante. Até os 40 minutos, o time do CD só marcou 13% dos gols. Então realmente tem bastante dificuldade no primeiro tempo. Segundo tempo já é mais terra sem lei aqui, aí vai para qualquer lado, tá? Então, cuidado. Fechamos então? Então deixa eu voltar aqui para marcar o que eu pretendo fazer. Eu vou ficar de olho nesse dia 22, nesse Beck Dundalk, Beck favorito no primeiro tempo, tá? No caso é um super favorito. Não gostei do que eu vi aqui no CD, mas dá para tentar buscar algo em lei ou não favorito no primeiro tempo. E para fechar aqui na Bundesliga 2, como eu falei para vocês, eu praticamente só trabalho o mercado de gols. Na Série B, gosto muito dessa odd do Sport para buscar alguma coisa contra eles, no primeiro tempo principalmente, mas aí só com a leitura. Beleza? Em relação às bolas aéreas que eu marquei aqui do Dundalk, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu não esqueci. Aqui favorito, aqui parelha, vamos lá, ó. As bolas aéreas, se eu não me engano, eram no jogo do Dundalk, exatamente. Então deixa eu voltar aqui para marcar. Dundalk, bolas aéreas. Fechou. Então aqui, esse é o meu planejamento. Não tem, obviamente, muita coisa hoje. Nessa sexta-feira são jogos menores, né? Jogos de divisões lá, por exemplo, da Irlanda, que não é tão famosa, mas que dá pra gente tentar buscar alguma oportunidade. Nesse Beck Dundalk se der leitura, nesse Leia UCD no primeiro tempo se der leitura, e também nesse Leia Sport, que apesar da gente olhar para o esporte com mais carinho, o Sampaio faz uma campanha espetacular. E a bola aérea aqui, pro lado do Dundalk contra o Finn Harps. Beleza? Não inventa moda, faz o simples. Se você gostou sim desse conteúdo, agora sim, não esquece de se inscrever nesse canal. O link do meu planejamento do radar está aí na descrição. Para você saber mais sobre o PDF, também está aí na descrição. A gente se vê amanhã para falar sobre sábado. Um grande abraço a todos, um excelente trabalho e é sempre um prazer.